Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG. Hoje meu convidado Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus no Brasil. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado pelo convite, Lene. Obrigado à equipe do ABCD ESG. Vai ser um prazer estar conversando com vocês hoje sobre a Flixbus, sobre a nossa proposta de valor e como que isso aí fala com esse tema tão importante hoje que é o ESG. Com certeza. Então, para começar, qual a definição, o que a Flixbus faz aqui no território nacional? Legal, vamos lá. O modelo de negócio da Flixbus ele é baseado em duas pontas. Uma na ponta do passageiro de ser uma empresa de transporte rodoviário de passageiros de média e longa distância, que oferece soluções acessíveis e sustentáveis e, ao mesmo tempo, também que usam de tecnologia avançada para melhorar a experiência do consumidor de ponta a ponta. E na ponta dos operadores de transporte, nós não temos frota, então isso permite que o modelo da gente seja mais escalável e que a gente trabalhe em parceria com operadores aqui de pequeno e médio porte para operar uma malha regular de transporte no Brasil. Isso vem permitindo que a gente expanda desde dezembro de 2021, que foi o lançamento, com bastante velocidade e que tenha planos cada vez mais ambiciosos para o Brasil. Bacana. Então, falamos de locomoção urbana, principalmente, né? Isso que você cita de longas distâncias é um dado importante para a gente também entender como é a logística. Falando dos termos de sustentabilidade, quais são as métricas implantadas dentro, a preocupação também com essa questão de combustível, deslocamento em geral, Edson? Legal, é uma pergunta excelente, porque a gente trabalha com um ponto a mais do que o E, o S e o G, né? Então a gente fala da questão ambiental, a gente fala da questão de pessoas, a gente fala da questão de governança, mas a gente também fala de outra questão de impacto social, que é a mobilidade, né? Então, quando a gente fala de pessoas, eu acho que existem alguns temas que estão em alta e que devem permanecer em alta, assim, por questões de valores nossos mesmo, mas também da sociedade que está mudando nesse sentido. Um deles é a questão de igualdade de gênero, a questão de igualdade de diversidade e inclusão, não mais até de inclusão do que diversidade. Eu brinco que diversidade é uma coisa que você pode comprar, inclusão não. Então, presença de mulheres na liderança é uma métrica que a gente está olhando, presença, enfim, de diversidade étnica também dentro da empresa, oportunidades iguais, independente de qualquer orientação sexual ou qualquer, enfim, tipo de classificação que possa haver em relação a etnias, enfim, gênero, e a gente está trabalhando fortemente para melhorar não só a presença vamos lá, de mulheres na empresa, por exemplo, que é uma indústria super machista, a indústria de transporte, classicamente, não só no Brasil, tá? Mas também na liderança, que acho que isso é um tema de inclusão muito importante. Então acho que essa é uma métrica interessante dentro de pessoas, óbvio, a gente acompanha através de tecnologia como que os times estão se sentindo em relação a cada ponto. É o que a gente chama de work-life balance, né, expressão em inglês, assim, quantas as pessoas acham que estão equilibradas entre a vida pessoal e profissional, tanto de trabalho. A gente mede também o tanto que elas estão se sentindo engajadas, o tanto que elas estão felizes na empresa, e a gente usa a tecnologia para isso. Então é uma forma dentro de pessoas da gente estar olhando internamente na empresa, a gente também olha para o impacto da gente fora, muito dentro da nossa proposta de valor, que é a mobilidade. Então, quantas pessoas estamos transportando? Quantas pessoas, quanto que isso fala com a questão ambiental, na redução de CO2, enfim, no impacto que a gente tem para a sociedade em geração de empregos? A gente está olhando muito sempre para isso do ponto de vista social. E acho que, do ponto de vista de governança, a gente tenta seguir as melhores práticas globais. É difícil quantificar, trazer um número expressivo, mas em termos de aderência aos processos mais, as melhores práticas globais internas de governança dentro da empresa, acredito que a gente, dentro de um relatório recente que a gente trouxe, mostrou que está seguindo as melhores práticas. Ai, que bacana. Parabéns. Inclusive, é muito importante, né, sempre o acompanhamento para estar nesse enquadramento desse círculo ou ciclo virtuoso que é o ESG dentro das empresas. Quando falamos do usuário da Flixbus, qual é o método de aproximação? Como é que esse usuário consegue utilizar do serviço de vocês? É um aplicativo? Tem tecnologia inserida? Legal. O aplicativo, nós temos tanto aplicativo quanto o web, as nossas passagens também são vendidas como de outras empresas de transporte no site de empresas parceiras de venda de passagem. Nós não só vendemos passagem, então você pode comprar as passagens da Flixbus, da operação do ônibus verdinho, que a gente opera em parceria com os operadores regulares, no nosso app ou no nosso site, no flixbus.com.br aqui, ou fora do Brasil, no flixbus.com, e também no nosso app da Flixbus. Esses são os canais de venda principais para ter interação com o usuário, mas a gente também tá vendendo em canais de compra parceiro, que são as empresas clássicas de venda de passagem de ônibus aqui no Brasil. Você fala do cenário doméstico e também citou o internacional ao falar do site, né? Então, nessa comparação, Brasil com o mundo, principalmente a União Europeia, que a gente sabe que é uma das regiões ou continentes que mais se ligam a essa preocupação ambiental, os trens verdes ou os ônibus de longa distância que também têm essa utilidade com preocupação ambiental. Como é que a gente compara o Brasil
em relação ao mundo, a países europeus, por exemplo, Edson? Legal, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, primeiro de tudo, a questão cultural do tema do meio ambiente está muito mais presente em países como a Alemanha há muito mais tempo. Então, assim, hoje não é só uma questão de obrigação regulatória. É uma questão de que as pessoas decidem os produtos que elas vão consumir, não só baseado em preço, qualidade do produto em si, mas também no impacto que ele tem para o meio ambiente. Então, essa questão cultural, eles já estão muitos anos na nossa frente. Agora, vamos falar do que é que dá pra gente fazer em Brasil e o que é que não dá pra fazer hoje em dia. Se eu falar que é viável a gente trazer linhas de longa distância 100% elétricas pro Brasil hoje, ou trazer linhas, vamos lá, ou fazer pilotos mais relevantes com a questão do hidrogênio aqui no Brasil, é super complicado, porque a gente ainda está muito longe de ter infraestrutura para dar escala para as coisas. A gente pode até, do ponto de vista científico, tentar alguma coisa, mas não é ainda possível dar escala para esse tipo de projeto no Brasil no curtíssimo prazo, mas o Brasil vai sim chegar lá. Vai sim. Agora, o que dá para a gente fazer? Quando você deixa de usar o seu carro pessoal para usar um ônibus numa viagem de média e longa distância, quando você deixa de usar um avião para usar um ônibus, você está reduzindo consideravelmente a emissão per capita por quilômetro de CO2. Isso por si só, quando você olha que a redução de emissão pode ir entre 80% e 90%, obviamente dependendo do avião, dependendo do ônibus, dependendo do carro pessoal, mas quando você fala que só de você trocar o meio de transporte, você pode estar reduzindo a emissão de CO2 de 80% para 90%, que o Brasil não tem uma malha ferroviária relevante como na Europa, e isso já faz com que as pessoas andem mais de ônibus, e também a questão de que os aviões estão cada vez mais caros no Brasil, olha o custo que está hoje numa ponte aérea, e as pessoas estão migrando para o ônibus, mesmo quem não usava antes ônibus, quem sabia da opção, mas não estava considerando isso para compra, principalmente em trechos como São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil já se aproxima cada vez mais da Europa só na questão de estar reduzindo, assim, no comportamento dos consumidores está reduzindo CO2. Óbvio que na questão do transporte urbano, a gente está muito longe de diminuir a presença de carro particular nas cidades, a gente está muito longe de ter um sistema de transporte público que permita as pessoas fazerem isso como lá. Mas a gente está caminhando e só o fato das pessoas estarem trocando o avião pelo ônibus ultimamente já ajuda na questão da redução da emissão de CO2. É interessante esses dados, ainda mais quando a gente olha, principalmente recentemente, sobre investimentos do próprio PAC, do governo, né, do planejamento do orçamento e tal, também voltado para essa questão de mobilidade urbana, não só ferrovias, hidrovias até, que o ministro chegou a falar, mas principalmente nessa malha que viabiliza o trajeto dos ônibus e o deslocamento de longas distâncias aqui no Brasil, não é, Edson? Assim, eu tive a oportunidade, a convite do presidente Lula, como membro do Conselhão, de tá na inauguração do PAC semana passada. O que a gente viu foi realmente um programa poucas vezes visto nesse país, em termos de tamanho da dimensão do investimento. E dentro da questão de infraestrutura, ficou muito claro que vai se investir na infraestrutura portuária, na infraestrutura rodoviária, na infraestrutura ferroviária, e é um pacote de investimento enorme. A mudança de modais por si só no Brasil já vai trazer uma questão de, vamos lá, de mudança de mix na questão da emissão de CO2. Mas agora, o foco do programa em energias renováveis, energias limpas, e tornar o Brasil cada vez mais a matriz energética mais limpa do mundo e também, vamos lá, o exemplo que a gente tem mais relevante de sustentabilidade na questão da geração, transmissão e distribuição de energia, é algo muito presente no programa. Então eu vejo com muito bons olhos. Obviamente é um programa que tem inúmeros desafios, é um programa de longo prazo, mas que, apesar de todos esses desafios, tem potencial de estar trazendo o Brasil ainda mais para o holofote na questão de energia. Nós torcemos para isso. E falando de diferenças regionais no Brasil, Edson, qual é a sua visão sobre os desafios regionais que temos em termos de mobilidade urbana? Porque olhamos para o Nordeste, é uma realidade, aqui para o Sudeste é outra. Enfim, a gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais e não à toa desafios também nessa proporção, né? Primeiro de tudo, eu acho que assim, o Brasil hoje tem menos de 100 aeroportos comerciais para aviões do porte que as pessoas estão acostumadas a viajar, né? Que não são aviões de pequeno porte. Menos de 100 aeroportos para um país da nossa dimensão é muito pouco. Mas o Brasil tem rodoviárias ou pontos de embarque de ônibus em quase todas as cidades. Então, assim, um desafio muito grande hoje em dia em São Paulo, eu peguei um voo ontem para uma cidade do interior, eu fiz um bate-volta no mesmo dia e tinham vários voos no dia, uma cidade do interior de São Paulo. No Ceará, eu não poderia fazer a mesma coisa, com exceção do aeroporto de Jericoacoara, são pouquíssimos os aeroportos que operam, com capacidade de receber voos diários, etc. Então, assim, as diferenças começam nessa infraestrutura de aeroportos, de portos e de terminais rodoviários, pelo porte dos terminais. Quando você fala da infraestrutura de estradas, é inegável. Existem estados como São Paulo que têm estradas incríveis e outras regiões do Brasil que são complicadas. A gente vê isso muito nas linhas que a gente opera. Quando você vai mais para o centro-oeste, a qualidade
qualidade das estradas que a gente faz no trecho de São Paulo-Goiânia é bem diferente da qualidade. E olha que conecta duas cidades grandes. É bem diferente do que a gente faz quando a gente está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, as diferenças de infraestrutura por região, assim como as diferenças de presença, ou de infraestrutura rodoviária, assim como a diferença de presença de aeroportos, etc., fazem com que as regiões do Brasil tenham um comportamento diferente. Quando você vai para o norte, que é uma região menos densa demograficamente, aí que a questão se torna mais complexa ainda, que a malha hidroviária se torna importante. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país com a diversidade, ambiental de um continente, né? Então, isso tudo torna, assim, o Brasil um país bem especial. Uhum. Quando você falou anteriormente sobre que, em curtíssimo prazo, a visão não é de tanto avanço assim, mas que a gente vai chegar lá. Médio e longo prazo, na sua visão, a gente consegue chegar até onde, sendo que a gente está partindo daqui? Onde estamos e onde podemos chegar em médio e longo prazo? O Brasil precisa investir em infraestrutura, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O Brasil precisa investir em infraestrutura. Se nós investirmos, assim, eu não sei chegar no patamar que eles vão estar quando a gente chegar onde eles estão hoje. No futuro não tem como prever direito, né? É isso, mas nós estamos muito, por questões históricas, nós estamos muito atrás, assim, eles foram colonizadores, nós fomos colonizados, é outra história, né? Uhum. Então, o Brasil investindo como foi feito em outros países que deram certo, vamos colocar dessa forma. Para mim, o Brasil já deu certo no futuro, tá? Eu sou um grande otimista. E o Brasil, continuando com uma coisa que ninguém teve antes, que era uma matriz energética limpa desde o começo, nós temos potencial para nos tornarmos uma potência econômica e com infraestrutura invejável, começando do zero não, mas começando de onde nós estamos hoje, já com uma matriz muito mais limpa. Então pode ser que o Brasil seja exemplo no futuro de como chegar lá sem degradar o meio ambiente, preservando a Amazônia, preservando, enfim, a nossa natureza, que está bem mais preservada do que países, vamos dizer, mais avançados economicamente. Sim, não à toa nosso agro também é grande potência e segue como referência. Olha, Edson, tá muito bom o nosso papo, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Convido você também que está nos acompanhando a continuar por aqui no ABCD ESG. Edson Lopes volta já para falar mais sobre a FlixBus aqui no Brasil. ABCD ESG de volta, Edson Lopes comigo. A gente segue conversando sobre a FlixBus aqui no Brasil. Mobilidade urbana é o tema central. Quando falamos de CO2 e também essa questão dos ônibus, qual a análise, como é que fica essa questão, a observação dela? Acho que o primeiro ponto é o que eu mencionei, né? Assim, se as pessoas trocarem o transporte individual pelo transporte coletivo, seja no urbano ou no médio e longa distância, já garante que a emissão per capita por quilômetro seja menor, o que por si só é um ganho. Mas eu acho que as empresas também têm um papel de também dar oportunidade para os consumidores de ajudarem de alguma forma na questão da redução da emissão de CO2. Um exemplo é o que a gente faz no momento da compra das passagens. Você tem a opção de adicionar um valor para compensar a emissão de CO2, e aí, obviamente, são vários projetos por trás que a gente utiliza esses valores para fazer essa compensação. Um valor que vai de 1% a 3% da passagem, dependendo do país. Isso é muito importante porque permite com que as pessoas que elas têm vontade de contribuir com a questão da redução da emissão de gás carbônico, elas possam fazer isso e às vezes elas não sabem como. Então as empresas trazerem essa opção e terem projetos para compensar de alguma forma a emissão delas é importante. Esse é um exemplo que nós fazemos, deve ter diversos outros pelo mundo também. E outra coisa, basicamente, eu acho que assim, as empresas têm um papel de criar, principalmente empresas de transporte, mas em todos os setores. Como é que você cria um plano de longo prazo de descarbonização? Como é que você se compromete com isso internamente, cascateia isso na cultura da empresa? Você garante que isso é viável economicamente, que muitas vezes a descarbonização não é um processo fácil do ponto de vista econômico para a empresa, dados os investimentos que são feitos, ou às vezes até a carência de algum tipo de tecnologia que precisa para isso. Mas eu acho que as empresas terem um plano diretor nesse sentido vai ser não só um a mais, como hoje em dia ainda é, mas vai ser uma grande obrigação. Na Europa já se tornou praticamente uma obrigação, né? No nosso caso, a gente quer, nos próximos 2 anos, trazer um plano muito claro de descarbonização até as próximas décadas, e hoje, com certeza, em termos de transporte rodoviário, a gente pode considerar que está na vanguarda nesse sentido. Fazendo piloto de ônibus sustentável, de ônibus elétrico, etc. Isso está caminhando muito bem, mas, obviamente, são coisas que, para ganhar escala, ainda vão levar alguns anos. O Edson me veio aqui, porque eu já entrevistei algumas pessoas, né, empresas diversos setores, falando sobre essa questão do ESG implementado, e muito se fala também sobre crédito de carbono quando falamos dessa temática. Numa empresa como a FlixBus, funciona da mesma forma. A gente sabe que tem a Verra, que é a certificadora, né, mundial dessa questão ambiental,
ambiental, do crédito de carbono e tal. A gente fala essa língua também numa empresa de locomoção ou não? Eu acho que a questão do crédito de carbono depende muito. Sim, existe a questão de crédito de carbono diferente das indústrias, né? Mas assim, existem mercados que são líquidos de crédito de carbono em alguns países. Então as pessoas podem investir em crédito de carbono e assim, existem regulamentações que falam disso de forma mais ampla, não só para as empresas, para as indústrias, mas também para outros setores. Mas isso varia muito da regulamentação de cada país. Entendi. Acho que assim, as empresas têm que se adaptar no contexto global à regulamentação de cada país, e aí essa questão de crédito de carbono, acho que assim, na União Europeia existe alguma consolidação, pelo que eu sei. Também não sou especialista no tema, mas acho que assim, para uma empresa que realmente é global, você tem que se adaptar ao nível de cada país. Claro. Quando a gente fala também agora da parte social, vamos para o S, vamos falar de pessoa, dessa parte que é fundamental e imprescindível para todo e qualquer negócio. Tanto o colaborador da Flixbus, quanto aquelas pessoas que utilizam do serviço. Qual a preocupação social que a empresa observa? Quando eu lancei a Flixbus em dezembro de 2021 aqui, junto com essa equipe brilhante que me acompanha no Brasil, nós lançamos uma promoção que, óbvio, era um preço simbólico, uma ação de marketing, mas passagens a R$1. Olha. De São Paulo para Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Campinas, Rio de Janeiro. Então, linhas relevantes. Nós, quando fizemos esse lançamento, ouvimos muitas histórias legais. São pessoas que não viam a família há muito tempo e que tiveram condição de fazer isso. São pessoas que precisavam rever pessoas logo que a pandemia começou a ficar um pouco menos presente no nosso dia a dia e que não tinham como fazer isso porque elas tinham ficado também sem renda durante a pandemia. Então, obviamente, nós não vendemos passagem a R$1 mais, porque isso foi uma ação meramente promocional. Mas se voltar essa promoção e for para Bahia, você me avisa. Mas nós ainda vendemos passagem muito barato, tá? Comparado com as outras viações. O Brasil hoje carece de mais competitividade no setor de transporte rodoviário, porque ele é dominado por, algumas poucas empresas que são as mesmas há décadas. E a gente está trabalhando para, dentro do transporte regular, entrar nisso. Quando você traz mais competitividade, os preços são mais baratos. Só de você fazer as pessoas viajarem mais barato, principalmente num país que não tem trem, num país que a importância pública da malha rodoviária é tão importante, você já tem um impacto social muito relevante. Isso aí, combinado com as melhores práticas de ética e de compliance, fazendo com que a empresa seja uma boa pagadora de impostos, que a empresa participe de todos os programas que ela precisa participar, seja uma boa empregadora e tenha uma cultura de equipe que seja excelente, faz com que, dentro da nossa possibilidade, a gente se sinta muito confortável de dizer que nós fazemos tudo o que é possível para maximizar o nosso impacto social. Tanto para as pessoas que querem viajar, quanto para as nossas equipes e para as pessoas que vão vir a trabalhar com a gente no futuro. Não, ainda mais quando a gente fala de turismo de proximidade, que a pandemia também reforçou, né? A gente vive cada vez mais essa questão de deslocamentos até no próprio estado ou estados próximos e não mais só depender da questão aeroviária, que a gente sabe também, o preço das passagens de avião estão caríssimos. Então, turismo de proximidade e a locomoção via terrestre, ônibus, é uma boa pedida. 100%. E assim, Lene, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é mais legal? A gente ouviu muita piada há um tempão atrás. Porque eu fui no aeroporto e parecia uma rodoviária, quando as pessoas começaram a conseguir viajar de avião. Engraçado que as pessoas que fazem essas piadas estão viajando de ônibus hoje. Eu brinco com isso. E é muito legal, porque assim, o ônibus sempre teve um papel muito importante na sociedade. Mas durante muito tempo, quando teve uma melhor, depois do aumento da competitividade no setor aéreo, que houve depois de 2000, 2001, uma queda muito expressiva de preços para viajar de avião não virou mais uma coisa de pessoas super ricas, virou uma coisa mais acessível. E o que aconteceu? As pessoas passaram a viajar mais de avião, o ônibus menos competitivo, com preços mais altos do que deveriam ser, perdeu um pouco de espaço para o avião. O que está acontecendo agora é que, assim, por conta de tudo que aconteceu na pandemia com as empresas aéreas, eles perderam muito dinheiro. Então, assim, aeronaves são bens muito caros, são empresas com custo dolarizado. Tudo isso é complexo e isso fez com que as pessoas não conseguissem mais viajar de avião com a mesma facilidade agora, porque os preços estão muito caros. Eu tive que fazer um bate-volta no Rio de Janeiro semana passada, de última hora, precisava sair naquele horário de Congonhas para Santos Dumont e de volta, e a passagem estava R$3.000 e poucos. Imagina. Então, assim, imagina, não são só pessoas de classe média alta que estão precisando andar de ônibus. É muita gente que está precisando andar de ônibus. Sim. Isso dá uma relevância, um protagonismo para o nosso setor que exige que ele acompanhe as mudanças e permita que mais pessoas viajem de ônibus.
para isso a gente tem que ter mais operadores novos, mais pessoas presentes, mais competidores presentes no mercado, mais opções de transporte para as pessoas. O impacto social do ônibus no Brasil é muito relevante, assim. Ontem mesmo, viajando para conversar com alguns operadores, ouvi histórias interessantes sobre como o ônibus levava os imigrantes no começo, na época que teve uma geada muito forte no Paraná, em 78, o pessoal que era do agro ali teve que migrar para estar no agro em outros lugares. Isso aí há quantos anos, né? 40 e poucos anos. Então o papel do ônibus no Brasil é muito importante. Ele conecta os lugares onde o avião não chega. E ele também conecta as pessoas onde o avião chega, que estão em lugares onde o avião chega, mas que não podem pagar por esse serviço. Verdade. Não, é muito legal ouvir não só essa parte histórica que você citou um pouco, mas realmente a viabilização dessa questão e a democratização também do uso desse meio de transporte, né, permitindo esse deslocamento, seja para qual fim a pessoa necessite. Quando a gente olha para os carros elétricos, por exemplo, Edson, a gente sabe que aqui no Brasil algumas dificuldades, entraves ainda acontecem, não só a começar pelo preço, mas também pelos pontos de recarga. A realidade dos ônibus, quando a gente fala de ônibus elétricos também, funciona da mesma maneira? Tipo, os carregadores ainda tem esse impasse? Qual é o olhar? Assim, ônibus elétrico ainda é uma realidade muito distante para média e para longa distância. Você pode até... É porque a gente tem que separar muito o urbano do que a gente faz, que é o média e longa distância, né, Lene? No média e longa distância existe um problema muito grande de autonomia, porque o ônibus é um bicho pesado, né? Como a gente brinca. Mas então, assim, você ter autonomia hoje é um problema. Assim, no caso dos carros, vamos lá, de transporte individual, essa questão da autonomia já está sendo muito resolvida. No caso dos ônibus, ainda vai chegar lá, já está chegando lá, mas ainda não tem a solução perfeita para você ganhar escala a um custo que faz sentido você trocar os ônibus a combustível, a diesel. Então, assim, uma hora a gente vai chegar lá, do mesmo jeito que com o transporte individual está chegando. Sobre a questão da recarga, da infraestrutura, no caso, isso seria bem parecido, mas assim, você recarregar baterias de maior capacidade é bem mais complexo do que de veículos menores. Então, muda a infraestrutura, mas acho que a grande questão hoje realmente é conseguir um ônibus que financeiramente faça sentido você reduzir ou você trocar no momento em que a gente atingir uma autonomia mínima que seja viável para viajar de ônibus, ainda mais num país com a complexidade de infraestrutura do Brasil. Não, bacana, só me pintou essa curiosidade, falei, não vou deixar de perguntar, sobre a questão elétrica. Edson, governança, você citou no bloco anterior a respeito de algumas métricas e preocupações que a liderança tem, diversidade e inclusão, também a questão de gênero, mas olhando mais além sobre a questão da atuação do líder, da figura, né, sobre ser exemplo, a liderança cada vez mais que está horizontal, não mais vertical, ou seja, uma aproximação desse líder com os seus colaboradores, essa troca cada vez mais justa, mais próxima. Qual é o seu olhar sobre a necessidade de cada vez mais as empresas olharem dessa maneira, de mais aproximação e de mais identificação com o colaborador? Essa pergunta é excelente, Lene, porque eu acho que, assim, eu tento, assim, da minha experiência de gestão, você ter uma gestão que eu chamo de horizontal, que é aquele modelo de melhores ideias vencem, é muito importante. Então, assim, eu chego no happy hour, eu sento com o meu estagiário, entendeu? Chego no escritório, eu converso com quem está na ponta do atendimento ao consumidor. Por quê? Porque é essas pessoas que vão trazer para mim o insight que eu preciso para tomar as decisões, tanto de cultura interna da empresa, quanto decisões de negócio. Então, um líder que se aproxima das pessoas, um líder que se mostra aberto, solícito, óbvio, eu não vou ter tempo na agenda para estar conversando com todas as pessoas todos os dias, mas um líder que se mostra aberto para coletar as melhores ideias, para estar ouvindo as pessoas, é um líder que vai estar constantemente inovando, não só do ponto de vista do modelo de negócio que ele tem, mas também do ponto de vista da cultura organizacional e da capacidade que aquelas pessoas vão ter, o engajamento que elas vão ter para modernizar o modelo de negócio. Então, é um ciclo virtuoso muito positivo, quando você tem uma equipe que trabalha com um nível de senso de dono muito forte, ou seja, que faz o seu, mas que tem uma cultura colaborativa, não parece aquela coisa competitiva. Quando você, ao mesmo tempo, tem uma equipe que se preocupa com a questão da diversidade, da inclusão e etc., mas que ela tem valores em comum também, como paradoxalmente, o próprio diversidade e inclusão sendo um deles. Então, assim, as pessoas precisam entender que o líder de hoje não é o líder autoritário. O líder de hoje é o líder que escuta, o líder de hoje é o líder que participa, o líder de hoje é o líder que se mostra solícito. É o líder que transforma a empresa junto com as pessoas e não transforma as pessoas em função da empresa. E acho que essa é uma grande lição que eu tive nos últimos anos por ver modelos que funcionaram
assim e de outros jeitos, e aos poucos a gente vai se moldando. Então, assim, do ponto de vista de pessoas, eu me sinto muito tranquilo de dizer que assim, não vai existir um líder de sucesso no futuro que não siga essa regra básica de se comunicar com a sua organização e de se ajustar à sua organização mais do que ela se ajusta a você. Bacana. Estamos nos minutos finais já do programa, passou rapidão a conversa aqui, foi muito bom tê-lo no ABCD ESG. Antes, sua mensagem, sua dica profissional, fica à vontade para passar sua voz, sua fala para quem nos assiste. Primeiro de tudo, viagem de Flixbus. É acessível, sustentável. E segundo, enfim, a questão do ESG é uma questão que veio para ficar, então empresários, empreendedores, continuem investindo em pessoas, em sustentabilidade, em governança e se adaptem para o futuro antes que você, enfim, fique para trás e não consiga mais concorrer no mercado que você está. Então esse é meu recado final, Lene. Obrigado pela entrevista de hoje. Edson Lopes, muito obrigada a você. Boa sorte. Sempre parabéns pela desenvoltura, pelo trabalho e boa sorte. Até a próxima. Te agradeço. Para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo ABCD ESG.